Olá, galera. Isso aqui é a continuação da terceira videoaula. Na primeira videoaula eu mostrei como acessar a estrutura de uma tabela pelo comando descreve. A gente trabalhou identificando como criar a chave primária e as chaves estrangeiras e como alterar o nome de um atributo, tá? A gente trabalhou com o comando change, né? Altera o nome do atributo. E nessa videoaula a gente vai continuar a trabalhar agora como adicionar um novo atributo e deletar esse atributo, correto? Então vamos lá. Vamos aqui à estrutura do código aqui. Alter table, igual eu já havia comentado, de alterar a tabela pessoa, adicionar uma nova coluna, tá? E o nome da coluna e o tipo que que esse atributo vai ter. Então, se vocês repararam, o comando foi bem sucedido, carry OK. Aqui embaixo eu joguei o comando para chamar a estrutura da tabela outra vez. E aqui embaixo está o e-mail que foi criado, ou seja, uma nova coluna chamada e-mail. O tipo que eu defini, eu não defini se era not null ou não, ele botou como default, null como default, e foi criada aqui a nova coluna, correto? Agora a gente vai fazer o processo inverso. Como deletar uma coluna de uma tabela? A gente vai utilizar o mesmo comando, alter table. Em vez de add, a gente vai utilizar o comando drop, que é de deletar. Deletar. Então vamos lá. O alter table drop, ele dropa a coluna, deleta a coluna em meio. Só que na hora que você for deletar a coluna, vocês podem ver que eu tentei deletar a coluna com o nome e o tipo. Ele não aceita colocar mais o tipo na hora que a gente for deletar. Ele deleta direto só colocando o nome do atributo, ou seja, então vai ser o alter table, a tabela que você quer alterar, e o drop de deletar a coluna e o nome da coluna. Não tem necessidade de colocar o tipo da coluna, correto? Então, ó, eu fiz o comando foi bem sucedido. Se vocês repararem, eu já chamei outra vez a estrutura da tabela, a coluna em meio, ela já foi deletada, ela sumiu aqui da minha tabela, correto? Agora a gente vai trabalhar como modificar a estrutura, tá, de um atributo, ou seja, o tipo desse atributo. No caso aqui, eu vou mudar a estrutura do meu atributo aqui, a gente vai fazer um teste, em DDD, eu vou deixar como DDD, só que eu vou modificar o tipo dele. Em vez de ser int 3, eu vou botar int 5. Vamos analisar aqui o código. Né? O alterar a tabela pessoa, modify. Esse modify, ele modifica, né, a coluna que eu estou trabalhando no momento, correto? Se a gente reparar aqui embaixo, a coluna DDD, ela até modificou o próprio nome, ó, modificou o tamanho e o nome. Lá ela estava toda em maiúscula. Aqui na hora que eu digitei em minúscula. Ele fez a alteração,
correto? Na próxima videoaula, nós daremos continuidade, tá? Criando a quarta videoaula referente à quarta aula. Então, até a próxima aula lá, gente. Um abraço.